Fala galera, seja bem-vindo ao Biologia Sem Fronteira. Deixa eu me apresentar, meu nome é Ricardo Brandão, eu sou professor de Biologia, biólogo formado pela Universidade Federal de Ouro Preto. E quem acompanhou o vídeo que eu fiz no Instagram na última segunda-feira, eu havia dito da possibilidade de produzir esse canal de maneira mais emergencial em virtude dessa pandemia do coronavírus, onde várias escolas suspenderam as aulas no Brasil, e o objetivo desse curso é promover uma aula de qualidade para vocês que estão nesse período aí de quarentena, tá ok? Lembrando que o objetivo, o foco desse projeto é atender os alunos do ensino médio que farão os vestibulares aí ao longo desses anos. Excepcionalmente, essa aula, ela, além do cunho pedagógico, eu me vejo na obrigação de passar informações da importância da ciência nessa questão dessa pandemia que a gente está passando aí ao longo desse início de 2020. Como eu falei para vocês no inicinho, eu sou biólogo e sempre interessei por pesquisa. Hoje eu sou um professor pesquisador. Eu tenho alguns alunos do nosso grupo de pesquisa do ensino médio que já foram finalistas em trabalhos de feiras nacionais. Então eu me vejo na obrigação de, além de passar um conteúdo de forma correta para vocês, salientar quão importante é a ciência e o papel dela para nós, principalmente nesse atual cenário do Brasil e do mundo aí. Moçada, antes da gente começar a falar do coronavírus, é bom a gente fazer uma breve introdução sobre os vírus, tá certo? Muitos me perguntam se o vírus é vivo ou não. E como eu sempre me preocupo com a objetividade na hora da prova, na hora do vestibular, eu sempre respondo para eles o seguinte: a gente tem que saber argumentar quais são as características que os colocam como vivo e quais são as características que os retiram desse grupo, tá certo? Então, primeira coisa, vírus são seres acelulares. A célula é a unidade da vida. Se ele é acelular, ou seja, se ele não tem célula, ele é retirado do grupo de ser vivo por essa característica, certo? Outra característica que o retira do grupo dos seres vivos é não possuir um metabolismo próprio. Ou seja, ele vai utilizar o metabolismo da sua célula para poder se reproduzir. Ou seja, vírus tem capacidade de replicação, de reprodução. Vírus apresenta material genético, que quase sempre é um ou outro, quase sempre é DNA ou RNA. Tem algumas exceções de alguns vírus que possuem os dois, mas a rigor eles possuem um dos ácidos nucleicos, ou DNA ou RNA. Além disso, moçada, os vírus eles são classificados como parasitas intracelulares obrigatórios. Tá? O que isso significa? Que ele só vai te causar a enfermidade, ele só vai te causar a doença se ele conseguir adentrar na sua célula. Bom, vamos falar propriamente agora dos coronavírus, que é um grupo de vírus que já causa enfermidade na nossa espécie tem bastante tempo. A gente não entrou em contato com o coronavírus apenas agora, certo? Desde a década de 60, você pode observar nesse nosso slide, que já tivemos alguma enfermidade causada por algum vírus dessa família. Vale salientar aqui 3 variedades virais mais importantes. A de 2003, que causou a SARS, que é a Síndrome Aguda Respiratória Grave, que é o SARS-CoV-1. Em 2012, a gente teve a MERS, que acometeu pessoas no Mediterrâneo, inclusive conhecida como gripe do camelo. E agora, em 2019, na cidade de Wuhan, na China, a gente tem aí o novo coronavírus. Moçada, virando a página aí, seria muito legal a gente desfazer essa confusão de uma vez por todas. A Covid-19 é a doença. Ela é causada pelo vírus SARS-CoV-2. Ele é o agente etiológico, é o causador da doença. Covid-19, a doença causada pelo SARS-CoV-2, que não é uma gripe. A gripe é causada pelo vírus influenza. É aqueles vírus que vocês já ouviram falar bastante, H1N1, H5N1, H3N2, que são variedades dos vírus influenza. Então, gripe causada pelo vírus influenza, Covid-19 causada pelo SARS-CoV-2. Ou seja,
como bem disseram, ou melhor dizendo, mal disseram por aí, não é uma gripezinha, não é um resfriadinho. Existem alguns aspectos bem relevantes que a gente deve levar em consideração, que nós vamos entrar no mês de abril. E no mês de abril, o outono, a temperatura no Brasil, em várias regiões do Brasil, começa a diminuir, e é nessa época que o vírus da gripe começa a acometer inúmeras pessoas no país. Só que diferente da Covid-19, o vírus da gripe, a gente tem vacina para ele. E existem várias pessoas que já estão imunizadas a ele. No caso da Covid-19, não. É uma doença nova, que a gente não conhece ainda todas as consequências que ela pode trazer para o nosso corpo, e com um detalhe, se é uma doença nova, nós não estamos imunizados. E não tem vacina e também não tem remédio para tratar a Covid-19. Essa história da hidroxicloroquina com azitromicina, que inclusive é um antibiótico, a gente precisa esperar os cientistas fazerem os testes. Foram feitos testes promissores, porém com 26, se eu não estiver enganado, 26 pessoas. Moçada, não é um número satisfatório para a ciência para a gente soltar esse remédio para tratar pessoas com Covid-19. Se você se desesperou, se você saiu louco atrás de uma farmácia para comprar hidroxicloroquina, esse não era o momento. A gente sugere até a você que devolva essa medicação, porque pessoas com doenças autoimunes, pessoas que estão fazendo tratamento com malária, inclusive estão ficando sem o medicamento. Ainda com relação à gripe, os governos estaduais estão com intensas campanhas de vacinação agora, no final de março e esse início de abril, justamente porque o fato das pessoas pegarem o vírus da gripe no mês de abril vai complicar e agravar o sistema de saúde no país. Quanto mais pessoas gripadas a gente tiver em abril, maior o número de pessoas com Covid-19, porque o sistema imunológico de uma pessoa enfraquecido pela gripe está mais sujeito à infecção pelo novo coronavírus. Bom, moçada, eu acredito que todos vocês já devem ter ouvido falar, lido bastante a respeito da origem do novo coronavírus, que é possivelmente uma mutação de um vírus presente em morcego lá na China. Só vale fazer um adendo que eu estou gravando essa aula no dia 28 de março de 2020 e a Nature ela publicou um estudo de virologistas chineses em que o pangolim pode ter sido um portador do vírus que sofreu a mutação. Ou seja, em breve a gente vai saber se realmente veio do morcego, ou se veio do pangolim, ou se veio de ambas as espécies. Inclusive a Nature ela publica nesse estudo, ela fala que há uma semelhança genética maior do SARS-CoV-2 com o vírus que estava no pangolim e não no morcego. Galerinha, e por falar em ciência e por falar em estudo científico, olha que bizarro esse artigo de 13 anos atrás, é isso mesmo, um artigo de 2007 e que já previa a possibilidade de doenças causadas por novos coronavírus trazer tanto malefício assim para a espécie humana. Queria tirar um minutinho da nossa aula para poder ler esse resuminho para vocês, poder passar o que esse artigo previa. Ele fala bem assim, coronavírus são muito bem conhecidos por se misturarem entre eles e têm potencial de causar vários surtos. A presença de reservatórios como o vírus da SARS em morcegos junto com a cultura de comer animais exóticos é uma bomba relógio. A possibilidade da reemergência da SARS e outros vírus vindos de animais precisa de preparação e não pode ser ignorada. Ou seja, diante de tudo isso que esse artigo falou, resumidamente em 2007, eu fico com uma conclusão. O que não pode ser ignorado é a ciência. A ciência deve ser valorizada, os pesquisadores científicos devem ser mais valorizados.
Hoje todo mundo busca o cientista, o pesquisador para desenvolvimento de vacina e de medicamento contra o coronavírus, né? E enquanto isso, as nossas universidades públicas sucateadas, sem verbas e sem apoio à pesquisa, né? Então a gente vê o quão absurdo é o período que a gente está vivendo. Galera, vamos falar agora do nosso cotidiano e contextualizar a matéria. A gente sabe que o Enem ama questões contextualizadas, então a gente vai entrar no aspecto de por que lavar a mão com água e sabão. Se você der uma olhada no vírus, esse vírus que está desenhado no slide é só uma imagem para a gente tentar relacionar melhor o conteúdo, tá? O que vocês estão vendo em amarelo, essas dobrinhas amarelas, é o material genético, tá? O coronavírus, ele é um vírus de RNA. Em laranjinha mais claro, que está protegendo esse material genético, a gente chama essa estrutura de capsídeo, que é uma estrutura feita de proteínas para proteger e envolver o material genético viral. O que acontece é que o novo coronavírus, ele tem essa capa mais escura, um alaranjado mais escuro, essa parte mais externa do vírus, que é uma camada lipoproteica, ou seja, é feita de proteína e lipídio. Vamos lá, quando você come um pratão de macarrão, aí você vai lavar o prato todo engordurado. Se você abrir a torneira e só jogar água, não vai limpar. Mas se você usar um detergente, o que vai acontecer? Aquela camada de gordura será retirada pelo detergente. Então vamos fazer uma associação? Lipídios são substâncias apolares, certo? O sabão, ele é uma estrutura anfifílica, ou seja, ela tem uma parte polar e uma parte apolar. Quando você lavar sua mão com água e sabão, caso tenha ali a presença do novo coronavírus, o sabão vai desagregar, vai desestruturar esse envelope lipoproteico do vírus, fazendo assim a destruição dele. E isso vale também, gente, para o álcool em gel 70%, tá? Várias pesquisas, elas apontam que o álcool em gel abaixo de 70%, ele é insuficiente, a quantidade de álcool é insuficiente para degradar o vírus. E acima de 70%, né, porque tem muita gente que pensa assim, então vamos usar logo o álcool 92% que vai matar mais rápido. Porém, essa porcentagem maior de álcool volatiliza muito rápido. Então, antes mesmo de ter a eficácia na destruição do vírus, esse álcool vai evaporar. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora da replicação viral, lembrando que a gente está falando de um RNA vírus, e eu vou mostrar para vocês essas 7 etapas que estão aí no slide de infecção viral dentro da nossa célula. Lembrando que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. A primeira etapa ela é chamada de adsorção. Tá? É a etapa onde o vírus vai reconhecer os receptores de alguma das nossas células. Lembrando que na epidemiologia, na imunologia, nós vamos usar conceitos como agente etiológico, causador da doença, hospedeiro, aquele que vai, obviamente, hospedar o micro-organismo no interior da sua célula, tá bom? Então, esses conceitos são muito importantes nesse momento. Então, a adsorção ela vai ocorrer no momento em que o vírus reconhece a célula do seu hospedeiro. A partir do momento que ele reconhece a nossa célula, ele vai para a fase 2, que é a fase de penetração. Essa fase ela acontece através de um processo chamado endocitose, o processo pelo qual a célula vai englobar esse micro-organismo por completo. Após a entrada desse micro-organismo, vai acontecer a fase 3, que é o desnudamento. Quando o vírus entra por completo dentro da nossa célula, vai ocorrer a fragmentação do seu capsídeo, do seu envelope lipoproteico, expondo o material genético no citoplasma da célula do hospedeiro. Tá? Vamos para a fase 4. Essa fase 4 é onde o RNA do vírus vai ser utilizado para montar as suas proteínas virais. Isso acontece através de um processo que chama tradução, que é o momento em que o vírus usa o material genético dele para fazer as suas proteínas.
Então ele vai utilizar os ribossomos das nossas células. Ribossomo é uma organela responsável por síntese de proteína. Então o RNA mensageiro viral vai entrar em contato com o nosso ribossomo, produzindo assim as suas proteínas. Em 5, você vai ter a replicação do genoma viral. Lembrando que um vírus entrou na nossa célula. A partir do momento que ele faz a replicação desse genoma, vão ser produzidos inúmeros novos vírus. Por isso, a rapidez de uma infecção viral, certo? 6 é a montagem de todas essas estruturas proteicas de material genético. E 7 vai ser o momento que ele vai ser liberado da nossa célula. Moçada, finalizando essa primeira aula nossa, fica aquela pergunta, né? Por que o isolamento social é tão necessário de uma doença em que a sua taxa de letalidade ela é tão baixa? Então eu queria gastar esses minutinhos finais para mostrar para vocês, de acordo com os cientistas, com os pesquisadores, por que é tão importante esse isolamento social. O primeiro tópico a gente já até conversou, que é não tem vacina e não adianta a gente esperar que essa vacina venha nos ajudar, porque a produção dela demora. Então a gente tem aí vacinas que foram produzidas muito rápidas, como a do Ebola, demorou 4, 5 anos para ser liberada. Então a gente não precisa, a gente não pode, na verdade, contar com a vacina nesse momento. E dos medicamentos, que a gente também já comentou aqui, nós precisamos de esperar as pesquisas científicas comprovarem a verdadeira eficácia desse medicamento, a hidroxicloroquina mais a azitromicina no tratamento do Covid-19. Um outro aspecto relevante é a presença dos assintomáticos. Pessoas assintomáticas têm a infecção viral, porém elas não manifestam os sintomas. Só que nesse caso do SARS-CoV-2, 2/3 das pessoas assintomáticas são as responsáveis por transmitir a doença. Se a gente deixa essas pessoas transitarem normalmente pelas ruas, elas irão transmitir essa doença para os grupos de risco, que hoje são os idosos e os portadores de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, enfim. E em contrapartida, daqueles grupos que são os sintomáticos, ou seja, aqueles que de fato vão ter algum sintoma da doença, de 15 a 20% dessas pessoas vão precisar de cuidados médicos. Aí é que está o nosso problema, porque se a gente não faz a medida de prevenção que o mundo está nos mostrando que é para a gente fazer, que é o isolamento social, se a gente não faz esse isolamento social, a gente expõe essas pessoas a pegarem mais essa doença. Quanto mais pessoas nós tivermos com o coronavírus, maior vai ser o número de pessoas que vão precisar de cuidados médicos, certo? Consequentemente, maior o número de pessoas darão entrada aos hospitais, diminuindo os leitos disponíveis para aquelas que vão precisar de tratamento intensivo. Consequentemente, o número de mortes vai aumentar, que é o que aconteceu na Itália, que vocês devem ter acompanhado isso. A Itália está escolhendo quem vai salvar. Então existem idosos que não têm como ter acesso ao hospital. E isso não tem a ver com a pessoa ser rica ou pobre. Quando o ministro da Saúde fala para nós que a gente vai ter um colapso em abril, o que significa esse colapso? Não tem leito para todo mundo. Isso é tanto para a pessoa que vai pelo SUS ou pessoa que vai entrar no hospital através de um plano de saúde, não haverá leito disponível para essas pessoas. Gente, a Itália ela demorou 6 dias a mais que a China, depois de um certo número de casos, para tomar decisões cabíveis, como o isolamento social. Esses 6 dias a mais que a Itália levou do que a China, fez todo esse estrago no país. A gente está vendo empilhamento de mortos, a gente está vendo uma seleção de pessoas para serem cuidadas nos hospitais. No início da infecção na Inglaterra, o Reino Unido optou por não tomar nenhum tipo de medida, até que um grupo de pesquisadores do Imperial College
fizeram um estudo muito bem feito e que mostraram para os políticos do Reino Unido que, se nada fosse feito, o número de pessoas mortas seria altíssimo. O Reino Unido recuou na sua decisão e passou também a tomar medidas cabíveis de isolamento social. Nós aqui no Brasil tivemos mais tempo para observar toda essa situação. Estamos em muitos lugares tomando as devidas normas de segurança contra a Covid-19, mas a gente tem um presidente que está indo contra o mundo. Será, gente, que é só o nosso presidente que sabe da ciência, que sabe de biologia, que sabe de medicina e o resto do mundo todo está errado? Inclusive, só para deixar claro para vocês aqui, não tem viés político na minha fala. Se fosse o Bolsonaro, se fosse o Lula, se fosse o Boulos, se fosse qualquer um, se bem que o Boulos também não seria, mas enfim, qualquer um que fosse o presidente do nosso país, a Marina, o Amoedo, eu teria essa mesma fala. E me entristece ver nas redes sociais muitas pessoas ainda nesse momento polarizando a briga entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro, eu torço pra você pegar essa doença. Eu não sou velho e não pego esse resfriado, tá ok? Então, moçadinha, na moral, né? Não vamos participar disso. Vamos acreditar na ciência, que é muito mais jogo pra nós hoje. Tanto é que, para falar de ciência, eu vou terminar nossa aula com um recado de um professor meu da Universidade Federal de Ouro Preto, o professor Sérvio Pontes Ribeiro, e fez um vídeo muito legal falando dos aspectos ecológicos da parasitologia da doença, e que eu queria compartilhar com vocês para a gente finalizar, tá bom? E nesse vídeo ele aborda como que o aspecto ecológico é fundamental, extremamente importante dentro desse isolamento social. Tá? Só que esse aspecto ecológico ele não vem sendo debatido na mídia. Né? Se fala muito da questão do colapso do sistema de saúde do Brasil, devido ao número muito alto de pessoas tendo a necessidade de leitos e não tendo a possibilidade desse uso. Mas a questão ecológica ela é tão importante quanto, e é o que eu queria compartilhar com vocês aqui agora. O que está acontecendo com esse novo coronavírus? Então, ele é um vírus novo. Então ele está atacando pessoas que não têm imunidade contra ele, então ela não reconhece, o sistema imunológico não tem defesa para esse vírus. Então existem o que a gente chama de cepas. O que é uma cepa? Cepa é uma variedade, um genótipo, uma variedade genética desse micro-organismo. Então, assim como nós, existem pessoas que são mais resistentes ou menos resistentes a uma certa doença, isso vale para o vírus. Você vai ter vírus menos letal ou mais letal. E nessas populações selvagens onde ocorre uma certa doença, não há o controle sobre ela. Consequentemente, as cepas mais virulentas vencerão e vão causar mais doenças nos seus hospedeiros. Essa é a lei da seleção natural. O que a gente difere dessa população selvagem? A população humana ela pode controlar o avanço do vírus. E como que a gente vai controlar isso? A gente vai controlar isso através do isolamento. A gente vai controlar isso através da quarentena. Se a gente isola o paciente doente, se a gente isola aquele paciente que está com a variedade mais grave da doença, a gente elimina a possibilidade desse vírus se alastrar. Por isso é que a gente o tempo todo fala para você ficar em casa. Tá bom? Esse é o recado que eu tinha para vocês, esse é o que eu queria passar para vocês nesse nosso primeiro encontro, nessa nossa primeira aula. Fica aqui meu agradecimento à paciência que você teve para chegar aqui até o final. Um abraço muito grande, um beijo muito grande no coração de vocês. Saudade das nossas aulas presenciais e espero que em breve a gente possa estar se abraçando aí de novo e continuando nosso ano letivo, tá bom? Beijo grande.